E aí, pessoal, vamos corrigir aqui as 4 questões sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo que foram cobradas na avaliação da AMA. Então, a primeira questão diz o seguinte: Anderson está fazendo aulas de skates em uma pista. Uma das atividades dessa aula consiste em percorrer um trecho plano, que é esse aqui, e em seguida descer uma rampa equilibrando-se sobre o skate até o final da descida. Para começar essa atividade, Anderson está parado no ponto representado na figura abaixo, em que estão indicadas algumas medidas. Para realizar essa atividade, quantos metros Anderson irá percorrer de skate ao todo, partindo do ponto em que está parado até o final da rampa? Então ele quer percorrer toda essa trajetória que eu estou mostrando aqui, ó. Então a primeira coisa que você tem que perceber é que eu posso montar um triângulo aqui, ó. Pronto, um triângulo retângulo. Bom, o que me interessa é saber primeiro o comprimento dessa rampa, que eu vou chamar de x. Agora, observa as medidas aqui embaixo, ó. Toda essa medida de uma ponta até a outra vale 4,8 metros. Se eu tirar a metade, que é esse trecho aqui, ó, esse trecho plano, o que vai sobrar? Vai sobrar a outra metade. Então, a outra metade aqui, 2,4. Agora, você vai olhar o seguinte, ó. Lembra daquele macete? Soca à toa. Estou colocando o macete aqui, ó. Você vai olhar em relação a esse ângulo de referência, o que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho o lado que está bem pertinho do ângulo, que ele é chamado de cateto adjacente. E esse lado aqui que eu quero descobrir, ele está na frente do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Então, quando você tem cateto adjacente e hipotenusa, ó, cateto adjacente com hipotenusa, você usa o cosseno. Então, para descobrir o valor de x, primeiro eu preciso do cosseno de 37 graus. E aí eu vou colocar na ordem. Primeiro o cateto adjacente e depois a hipotenusa. Pronto. Agora, olhando para a tabelinha aqui do lado, ó, o cosseno de 37 graus vale 0,8. Então, substituindo, 0,8 é igual a 2,4 sobre x. E aí você completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. Quando você multiplica cruzado, x vezes 0,8 vai dar 0,8x. E 2,4 vezes 1, 2,4. Pronto. 0,8 está multiplicando, então ele troca dividindo. Então o valor de x será 2,4 dividido por 0,8. Ah, mas eu não sei fazer conta de divisão com número com vírgula. Bom, observa aqui, ó, 2,4 depois da vírgula, quantas casas decimais? Uma. 0,8 depois da vírgula, quantas casas decimais? Uma. Então, se eles têm a mesma quantidade de casas decimais, você pode retirar a vírgula e dividir normalmente. Então, 24 dividido por 8, 3 metros. Então, nós descobrimos que a rampa mede 3 metros. A pergunta é, saindo do ponto em que está parado, percorrendo a parte plana e chegando ao final da rampa, quantos metros ele vai percorrer? Então, no total, ele percorrerá 2,4 mais 3, ou seja, 5,4 metros. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, ok? Agora vamos para o problema número 2. Um barco possui uma âncora que é presa por uma corda. Certo dia, esse barco foi ancorado no fundo do local de navegação com essa corda completamente esticada, conforme o esquema representado aqui abaixo. No momento em que o barco estava ancorado nesse local de navegação, qual era a profundidade H da água? Então, observa aqui, ó,
nós temos aqui um triângulo retângulo. Agora, observe que este lado que eu estou mostrando, ele possui tamanho H, que é a parte que está na água, e mais um pedacinho fora da água, que vale 1. Então, na hora de você montar aqui a medida desse lado, você vai colocar a medida da água mais a medida que está fora da água, H mais 1. Que o que nos interessa é o H. Então, em relação a este ângulo, olha o que nós temos. Cateto que está na frente, que é chamado de cateto oposto. E esse cateto que está pertinho, cateto adjacente. Então, olha aqui no nosso esquema, ó, cateto oposto com cateto adjacente, a gente usa a tangente. Então, para resolver esse problema, precisamos da tangente de 30 graus. Primeiro você coloca o cateto oposto, depois você coloca o cateto adjacente. Quanto vale a tangente de 30? 0,58. 0,58 é igual a H mais 1 sobre 20. Pronto. Agora você completa aqui com 1 e multiplica cruzado. Quando você multiplica cruzado, qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, H mais 1 vezes 1 vai dar H mais 1. E 20 vezes 0,58 vai dar 11,6. Pronto. Qual é o número que somado com 1 vai dar 11,6? Basta você subtrair o 11,6 de 1. Dessa forma, você encontra que AH é igual a 10,6. Ou seja, a alternativa letra B de bola. Terceira questão da AMA sobre razões trigonométricas. Um turista usou o mapa de um parque e programou uma visita a 2 observatórios indicados no mapa por 1 e 2. Observe na ilustração abaixo um esboço desse mapa em que as linhas tracejadas representam o trecho que esse turista vai percorrer para fazer essas visitações. Então, ele vai percorrer toda essa parte que está aqui tracejada. Qual é a medida do comprimento em metro do trecho que esse turista vai percorrer para fazer essas visitações? Então, ele quer saber toda essa parte tracejada, qual vai ser o total desse trajeto. Então, precisamos encontrar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, em relação a esse ângulo de referência, nós temos o cateto que está na frente, que é chamado de cateto oposto. E esse lado grandão aqui, que está na frente do ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Então, se você olha aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, você usa o seno. Então, para resolver esse problema, você precisa do seno de 35 graus. Primeiro você coloca o cateto oposto, depois você coloca a hipotenusa. Então, olhando na tabela, o seno de 35 graus vale 0,6. Então, 0,6 é igual a x sobre 12,3. Ok. Então, multiplicando cruzado, x vezes 1 vai dar x. 12,3 vezes 0,6, vamos ver, 12,3 vezes 0,6, 7,38. Agora, observa, gente. Aqui tem para você marcar 7,38. Só que o problema não acaba aqui, porque nós encontramos só esse pedacinho aqui, ó. Queremos saber toda essa trajetória tracejada. Então, o total percorrido por esse turista, além de 7,38, você tem que somar com 3,5 e também com 2 metros. Então, vamos somar. Mais 3,5 mais 2. 12,88. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E, finalmente, chegamos aqui no exercício 4, que caiu na AMA, que diz assim: em uma
em uma atividade escolar, foi utilizada uma luneta artesanal fabricada pelos estudantes. O professor responsável pela atividade inclinou a luneta 22,3 graus em relação ao solo para observar o objeto. Observe uma ilustração dessa situação na figura abaixo, em que P representa o objeto que está sendo observado. Qual é a distância mínima aproximada em metro entre o objeto observado e a luneta? Ou seja, ele quer saber essa distância aqui, ó, a hipotenusa. Então, vou chamar a hipotenusa de x. Então, em relação a esse ângulo de referência, nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, olhando aqui, ó, cateto adjacente com hipotenusa, nós usamos o cosseno. Então, para resolver esse problema, precisamos do cosseno de 22,3 graus. Primeiro você coloca cateto adjacente, depois você coloca a hipotenusa. Olhando na tabela, o cosseno de 22,3 graus vale 0,92. 0,92 é igual a 48 sobre x. Completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. X vezes 0,92, 0,92x. 48 vezes 1, 48. Como o 0,92 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, se você dividir 48 por 0,92, você encontra aproximadamente 52,17 metros, ou seja, a alternativa C. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido aí. Bons estudos e até a próxima.